Olá pessoal, bem-vindos ao Na Cachola de hoje. O Na Cachola tá mais cacheado do que nunca, porque eu tô na companhia de duas pessoas muito especiais, que eu sou fã desse casal, shippo sim desde Malhação, do meu lado, que o Jean, que tá cacheado, gente, muso com esses cachinhos. Tá parecendo um anjinho. E do meu outro lado a Jennifer, musa linda também, que eu amo, amiga querida. E pra mim é um prazer estar com os dois. A gente vai começar a entender melhor da história dessa relação toda aqui, como é que começou e como é que tá indo até hoje, viu? Como é que foi que vocês se conheceram? Eita. A gente se conheceu na preparação, no teste. O nosso teste foi uma preparação e foi a primeira vez que a gente se encontrou. Aí a gente passou e acabou que a gente morava no mesmo prédio, porque todo mundo de fora do Rio morava num prédio. Então a gente começou a conviver mais como amigo, porque a gente nunca... Que Jean é de Salvador e você Eu sou de São Paulo. Sampa. E agora estão lá, Sampa. Agora a gente mora meio São Paulo, meio Rio. Você Ou pediu seja- a Sol em namoro? A Sol! A Sol. A Sol, cadê ela? Cadê a Sol? A gente tem uma participante especial, a filha deles. A Sol! Filha, essa é a Sol. Esse é a Sol! Não, acho que a gente se pediu em namoro, amor. Acho que não teve essa parte, foi né? plano sequência. Foi plano sequência, Pegou? Pá, pá, pá. Não, a gente começou a ficar, como a gente já morava ali, ela contou, né? Tipo, eu morava num apartamento que a Globo pagava porque eu vim de Salvador pra fazer a Malhação, ela também morava no outro AP porque ela veio de São Paulo. E aí, quando a gente começou a ficar, a gente abandonou um apartamento e já passou a ficar em um só. Então, quando terminou a Malhação, teoricamente, eu teria que voltar pra Salvador e ela pra São Paulo. Falou, e aí, o que vai acontecer? Aí a gente ficou no Rio. Vamos morar junto, aí já morar foi. junto. Então foi meio que um negócio E sua família? louca, óbvio, né? Mas como assim? Você vai sair de casa, você nem casou ainda. Rolou um negócio, mas nada como o tempo, né? Hoje já tá tudo certo. É que eles não sabiam que você já tinha casado. É Que foi rápido, mas casou. rápido. Agora, gente, vocês hoje em dia, assim, são famosos. Mas o que eu quero saber, o que é hoje em dia no Brasil, a gente tá em 2017, ser um casal interracial? Rola preconceito ainda? Rola, né? Rola. Principalmente, pô, é que eu venho de Salvador, que já é uma cidade muito militante, né? Então as pessoas, por exemplo, eu vi lá no caso quando o Bolt veio pra cá, pro Brasil, e aí ele se envolveu com uma mulher que era branca. Eu via muita galera de Salvador, tipo, chamando o Bolt de palmiteiro, tipo umas coisas assim que, tipo, pra mim particularmente não fazem muito sentido, né? Porque, pô, eu acho que cada pessoa tem o livre-arbítrio de se envolver com a pessoa que ela quiser, seja homem, mulher, preto, Você branco. não se envolve com... Aliás, apesar de se envolver com a pele, mas não se envolve com a cor da Sim, exatamente. É a pessoa, é o a pessoa, o ser caráter, humano, né? né? E aí, pô, pra gente às vezes rola isso também. Tem uma galera que vai eu sou mais, sei lá, agora que ela tá fazendo o papel, por exemplo, com o Davi, que é um puta negão bonito para o caralho. Né? Aí tem uma galera, por exemplo, outro dia a gente chegou no aeroporto. E aí né? teve uma mulher que trabalha lá no caixa, atendente, falou: pô, tudo bom, amo o seu trabalho, não sei o quê, mas... não vou falar não, porque... Ela falou, é seu namorado? É seu namorado? Então não vou falar nada não. Aí eu falei, não, pode falar. Eu falei, pode falar. Ela... mas porque aquele negão que você namora é outra coisa, né? Não sei o que. Como é que é? Ela falou assim, como é que é beijar aquele negão? Eu falei, minha senhora, é uma cena, pelo amor de Deus. Falei, beijar é o beijo do meu marido. E aí eu falei pra ela, mas relaxa, tá Ela tudo fica, certo. é gostoso? Ela falou, é gostoso. Ele é gostoso. Sabe, tem umas pessoas falando. Nonsense total! Nonsense, ainda bem que já é de boa. Sim, porque... Já o contrário não acontece muito não, tipo, das pessoas chegarem pra mim e falar que eu namoro com a Preta, por exemplo. Até porque se falar, no mínimo, um dente... Perde, né? Um dente perde, né? Agora tem uma coisa assim, que é uma coisa assim, bem sutil, bem sutil. Entrou numa loja, se entram separados, quem é atendido primeiro? Jean, eu, com certeza. sim. Então, aconteceu uma situação super recente, né? A gente tinha ido jantar e aí a gente tava ali na Avenida das Américas, eu tava super cansada e ele foi chamar um táxi. Então eu fiquei sentada no ponto de ônibus e ele chamando os táxis. E eu tinha acabado de assumir o meu black e tal. Aí ele chamou o táxi parou. Quando eu cheguei pra entrar no carro, o táxi saiu andando, que eram tipo 11 horas da noite. E isso aconteceu mais de uma vez. Sim.
eu comecei a entender o que era ser negra depois que eu assumi o meu cabelo black. Porque até então, tipo, eu sou uma menina negra, mas sou de uma família de classe média, eu sempre estudei em escola particular. Eu era a única menina negra, mas os meus pais não falavam comigo sobre um preconceito pra eu já não ficar com isso na cabeça. Eles queriam te proteger. Eles queriam que eu não pensasse nisso. Então foram coisas que eu comecei a me tocar só depois. Tipo, a professora não fazia penteado no meu cabelo porque ela não conseguia. Mas pra mim, de boa. E eu era uma aluna super comunicativa. Então, eu sempre fui muito extrovertida. Sempre tive muitos amigos. Não passei por situações de preconceito no colégio. Agora, é muito engraçado o cruzamento de realidade de vocês. Exato! Porque o Jean é o oposto. Assim, essa coisa de branco e preto também é uma cor. Assim, não dá, né? O Jean não é branco, né, meu amor? O Jean tá ali nas 6 horas. Uma mistura. O Jean tá... Mas é Brasil, que, tipo, Jean é muito O Jean é doido Brasil. isso, porque... Aí, só que o Jean não é o negro de cabelo crespo, nem nada. Sim. Só que o Jean nasceu em periferia, Salvador. Eu falo sempre que eu tô na merda, né? Porque eu sou a minoria da minoria, né? Eu nasci branco na periferia, então, tipo, o preto me vê como branco, o branco me vê como favelado. E aí eu fico ali num lugar que... Onde é que eu tô? E porque baiano a gente vê como gay. Exatamente. E aí... Total, tipo, onde é que eu tô? negócio, né? E aí onde é que eu tô? Expressão. Onde será que eu tenho voz nesse lugar? E quando eu paro pra prestar atenção, às vezes eu não tenho voz em lugar nenhum, porque é isso. Um dia, por exemplo, o meu colega tem colegas de Salvador que eles são super militantes e às vezes eu vou conversar com eles sobre isso e eles ainda conseguem me ver. Não, Jean, mas você tem privilégios e tal. Eu falo, tá, beleza. Talvez hoje eu tenha privilégios. Mas na época que eu morava na periferia, a minha referência era o traficante da minha comunidade, que andava com um certo tipo de roupa, se comunicava de certa forma, eu era abordado na entrada e na saída da escola. Já quase passei de morrer várias vezes na porta da escola por isso. Então é difícil, saca? Você crescer nesse lugar e aí você chegar num lugar como, por exemplo, uma vez eu troquei uma ideia com um colega meu daqui do Rio de Janeiro, da Zona Se Sul. for falar com alguém de uma classe alta, já é o contrário. Um moleque da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é, pô, moleque playboy mesmo, né? E aí eles resolveram, tava numa rodinha e todo mundo resolveu contar, tipo, uma das vezes que encararam a morte de frente. E aí o moleque começou a contar, não, porque a gente tava na balada, eu e os meus amigos, e aí rolou uma briga e não sei o quê. Falei, pô, beleza. Aí, mas e você, Jean? Eu falei, tá, você quer que eu conte uma vez que eu enfrentei a morte? Quero. Ah, então, uma vez eu tava na escola e aí quebraram um quadro da escola, eu nem tava na escola nesse dia, mas aí jogaram a culpa pra mim, a polícia foi lá na escola, e aí disseram que eu tinha ameaçado a diretora de dar tiro na diretora. Sendo que ele tava doente. Eu nem tinha ido no dia pra escola. E aí eu fui lá tentar resolver e conversar, os policiais já começaram a me ameaçar um monte, me levaram pra porta da escola e tentaram me dar um tapa. Só que como eu era boxeador na época, eu consegui sair do tapa dele e ele puxou a arma pra atirar. Quando ele puxou, a minha irmã gritou e foi o que fez ele não atirar em mim. Eu consegui correr, entrei na comunidade, avisaram na comunidade pros traficantes que a polícia ia entrar atrás de mim e eu fiquei entre a polícia do lado de fora da comunidade e os traficantes dentro que estavam querendo me achar porque a polícia ia entrar atrás de mim. E aí eu consegui, porque pelo menos pra mim que nasci naquela realidade e naquela comunidade, era muito mais fácil trocar ideia com os traficantes do que com a polícia. Porque eu sabia que com a polícia não ia ter jogo. E aí eu fui lá trocar ideia com os caras. Eu falei, mano, não é nada disso que tá acontecendo. Expliquei toda a situação e graças a Deus consegui passar. Aí esse meu colega da Zona Sul do Rio de Janeiro chegou pra mim e falou assim, porra, Jean, você sempre quer ser o pior, né? Você sempre quer ter a história. Você sempre quer ter a pior história pra contar. Isso de sempre querer ter a pior história pra contar é muito louco, porque agora existe o tal do mimimi. Gente, uma competição, como assim? Não é uma competição, sabe? Tipo, eles estavam trocando uma ideia e o cara ficou ofendido porque a história dele não era a mais impressionante. Qual talvez porque não era verdadeira, né? Não sei. Cabelo. Agora assunto cabelo também. Você também tem cabelo cacheado. Agora. Como é que era o meu cabelo antes? Eu posso te mostrar até. Eu tenho vários Tem cabelos. aquela A cada dia eu mudo, Gente, a cada ano eu mudo. tem uma foto de 12 muito. anos que é aqui, tipo tá aqui já. inacreditável. Esse sou eu com 12 anos. Não, mas esse é teu cabelo de verdade sem química? Meu, É dele, sem todo química. meu. Gente, vou mostrar pra vocês. A gente Loiro tem que e passar liso. essa foto, mas aqui loiro. Parece uma garota, inclusive. Loiro e liso. O legal é que eu tenho vários inclusive- namorados em um só, né? exatamente. Ele muda, toda hora. Inclusive, Aí, você também. a primeira eu vez que eu também sou atuei na muito vida foi amarela. na igreja e eu fiz o Jesus Cristo. Foi nessa época aqui.
Aí, Jennifer também, você já teve cabelo liso, cabelo trançado. Eu já fiz twist, já usei mega hair cacheado, já usei mega loiro. Aliás, quem fez o twist no cabelo dela? Foi o Jean! Porque eu queria fazer no final do ano. Aí ele falou assim, amor, que você vai gastar uma grana? Eu falei, Jean, todo mundo gasta milhões. E não tinha ninguém disponível também, eu vou né? aprender. Aí a gente colocou no YouTube lá, viu um tutorial e ele fez. É porque eu sou muito ligado, eu falo que eu sou mais mulher que a preta, Sim, né? eu sou o homem da relação. Porque, tipo assim, até maquiagem. Eu lembro que na Malhação tinha uma galera que fazia a maquiagem dela, que eu já chegava a olhar e falava, quem fez sua maquiagem foi o fulano, né? Ela falava, foi. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Tipo, gente... eu sou muito ligado nessas coisas. Fantástico, eu gosto, né? Fantástico isso. Aí você também manja super de cabelo? Ah, um pouquinho. Dou uma moral, sim, né, amor? Dou uma a gente ajudada, fala né? que a convivência agora deixou ele cacheado. Eu acho que a convivência que fez o meu cabelo ficar cacheado Aí eu fiquei, assim. porque amor, nunca foi vamos desse virar jeito. cacheado junto comigo. Porque ela também é embaixadora também de cabelo, meu amor. Pois fiquei botando uma pilha e às vezes eu faço umas fitagenzinhas. Vou virar uma diva de caixa também, né? Você entendeu? Isso é o que é parceria, Brasil. Tem que ser parceiro. Eu sou artista desde os 5 anos de idade, então desde os 7, 8 anos eu já era garota propaganda. Então é muito mais difícil, por exemplo, isso acontecer com pessoas públicas, uma situação de preconceito, do que com uma pessoa que é desconhecida. Eu acho que essa parte influenciou bastante. E também tem, além de ter também aqui no Brasil, a questão da colorimetria, né? Porque quanto mais escura for a sua pele, mais preconceito rola. Agora, muito incrível também você, que é a pele mais clara. É que já era o contrário, exatamente. Que é quando um amigo meu, por exemplo, negro e militante, fala, Jean, mas você tem privilégios. E eu falo que hoje eu talvez tenha algum privilégio, sim. Porque é isso. Hoje eu vivo numa outra realidade também, né? Hoje, a gente mora na Moca, em São Paulo, que é um bairro italiano, tradicional e tal, que é uma outra realidade. Então, hoje as pessoas já me olham com outro olhar, a não ser que eu comece a contar minha história. Porque se eu começo a contar minha história, tem muita gente que já... Ele não deve ser qual é desse favelado aí, sabe? Mas, tirando... Porque antigamente é isso, eu andava na rua e as pessoas escondiam a bolsa de mim, sabe? Pela forma que eu andava, pela forma que eu me vestia. Eu fui abordado já pela mesma patrulha policial 3 vezes em 15 minutos. No começo do nosso namoro, às vezes quando a gente Sabe? ia conhecer alguém, eu até falava pra ele, falava, amor, cuidado com o que você fala, porque as pessoas as pessoas se chocam. E pra mim, era tipo horrível ver que as pessoas não estavam vendo aquela história de caralho. Como uma história de admiração superação. de alguém que Exato, cresceu, com a mesma que- admiração que eu vejo, muito pelo contrário, as pessoas olhavam de uma forma negativa, Sim. sabe? E eu comecei a falar pra ele, amor, cuidado com o que você fala, Cuidado com o que porque você fala. eu não quero que as pessoas vejam essa imagem, sabe? Muito Sim. pelo contrário, se não for E aí, pra falar pra te por verem conta como disso, herói. e aí por conta disso, por conta dela me falar e de outras pessoas, do meu colega olhar e dizer que eu sempre queria ser o pior, queria contar a pior história, por muito tempo eu tive vergonha de contar minha história. Saca? Eu chegava nos lugares e eu ficava calado, e eu comecei a virar uma pessoa introspectiva e deprimida porque eu não conseguia Não falar com as contava. pessoas. Porque se eu chegava lá na minha quebrada, eu conseguia interagir e conversar com os meus colegas. Mas mesmo assim, eles ainda me viam como playboy. E se eu chegava pra uma classe A da vida e ia trocar uma ideia, tipo, as pessoas já me viam como esse favelado Era que o complexo de é... Decassegue, né, cara? Sim. Porque assim, é o japonês É que vem pra surreal. cá, que não é mais japonês, Exatamente. mas também não é brasileiro. E aí é isso, e as pessoas começavam a me julgar dessa forma, como tipo, mas esse moleque tem essa história aqui, ele já se envolveu com isso, ele nasceu nessa realidade aqui. Será que isso ainda não influencia hoje? Será que ele ainda não é um bandido por isso, sabe? E aí eu passei a ter vergonha de contar minha história. Por muito tempo eu não falava sobre a minha história, eu ficava calado e chegava numa mesa, por exemplo, todo mundo conversando e eu evitava falar. Gente, vocês são, assim, os cacholeiros perfeitos, assim. Obrigado por ter vindo aqui, adorei. gente. Muito obrigada mesmo Foi por terem massa. vindo aqui no Na Cachola. Amei, Jean, prazerzaço, que eu não te nosso. conhecia ainda tão bem pessoalmente. Tua história é incrível, É isso. assim. Jean, eu te amo. Ai, Jean. gente, eu te amo. Há tempos. Um beijo, gente. Olha só, não esquece de se inscrever aqui no canal, de comentar, de compartilhar. Curtir. Aliás, meu amor, eu tô super, né? Porque Jennifer tem
Cara, tá com 1 milhão e cacetada. 1.490.000. A preta bomba, meu amor. Então esse vídeo aqui hoje, eu não vou nem vou pedir pra ninguém se inscrever. Essa divulgação.